Na moral, mano, esse foi o episódio mais brutal de Osama Ranking. Não só brutal em questão de gore, de um monte de coisa acontecendo, mas principalmente triste, velho. Triste pra caramba. O que fizeram com essa menina? O que fizeram com essa Mirandio, velho? Cara, e olha que nem mostrou tudo, viu? Ai, caramba. E aí, galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. E hoje vamos comentar sobre um novo episódio de Osama Ranking, que foi o melhor episódio pra mim. Tipo, foi brutal, foi incrível. Toda a questão do drama, toda a questão da força de vontade, gore, um monte de coisa, peso das cenas, tudo o que vai acontecendo. O que fizeram com a Mirandio, mano... Mano, eu não quero mais chorar não, velho. Já me comenta aí embaixo se vocês também choraram e bora comentar sobre esse episódio. Bom, gente, o episódio vai abrir pra gente com o Kage atravessando um rio através de um barco. E dali, quando eu vi, eu pensei, pô, é aqueles bagulho da mitologia grega, né? Que a pessoa tá indo pro pós-vida, né? Pós-morte, esse monte de coisa. Aí eu falei, pô, mano, o Kage morreu? E aí logo em seguida é mostrado quando o Kage devora o Woken. E bom, não teve nada de poderzinho novo do Kage nem nada, não adiantou de nada, aliás. O Boji até fica meio feliz, mas o Kage já parecia esperar que aquilo não ia adiantar de nada, né? A própria Mirandio fala, pô, mano, não faz isso não, cara, isso daí é uma idiotice. E aí, simplesmente, de uma forma brutal, o Woken vai lá e arranca o Kage, assim, né? Sai de lá de dentro, furando ele e matando o Kage, fazendo o Boji entrar em choque, eu em choque. Logo no começo do episódio, nem teve a abertura, eu já tava louco, eu já tava puta merda. O que começou a me deixar super ansioso no episódio. Comecei a ficar doido. Falei, mano, não é possível que isso tá acontecendo, cara. Mas vai piorar, viu? Mas vai piorar. E aí, beleza. Depois da abertura, vai começar a mostrar um pouquinho do passado da Mirandio. A história um pouquinho mais do povo de Roma. E o que aconteceu depois deles serem traídos lá com o povo de Gyakuza se unindo aos deuses. E bom, aquele deus malucão que mais aparece assim na abertura, doidão, ele tem um zoinho aqui de Tenshinhan, e ele parece que ou ele vê o futuro, ou ele vê que alguma pessoa tá chegando, alguma coisa assim. Foi isso que deu a entender pra mim, quando o povo tá lá falando, pô, o povo de Roma que atrapalhou a gente não tem nada a ver com balacobaco, cuida da gente aqui, por favor, não sei o que, tal. E esse deus falou, pô, pensei até em escravizar, mas não vou escravizar porque esses caras vão pagar o preço deles mais pra frente, nem tem muito o que eu fazer. Ou seja, os deuses estão nem aí, tá ligado? Se aquele povo não serve de nada, nem como escravo, por isso que ele se lascou pra eles. E é interessante saber que esses deuses são realmente raças diferentes, raças ancestrais que têm uns poderes e tal. É como se você imaginasse assim, vamos imaginar que no nosso mundo real existem ciclopes. Aí eles devoram os humanos e eles controlam a gente. O Ciclopes não é da nossa raça humana, ele é da raça dos Ciclopes, e nós somos da raça humana. Então esses deuses são basicamente a mesma coisa, eles têm poderes especiais e tudo, só que a raça humana, através da sabedoria e um monte de coisa, começaram a ficar mais inteligentes e tudo, e começam a enfrentar esses deuses aí. Interessante saber que esse deus, ao deixar o povo de Gyakuza lá, ele começa a falar que os deuses precisam arrumar uma outra forma de governar os humanos. Acredito que é daí que surge o ranking dos reis, para que os deuses continuem lá no topo, enquanto eles coordenam os reis, quem chega no rank 1, quem chega no 2, 3, 4, 5, 6, entendeu? Que talvez foi uma nova forma deles controlarem os humanos. Até porque, graças à resistência de Roma, o poder ancestral deles está ficando um pouquinho para trás, porque Roma conseguiu ser bem resistente. E se aquilo crescer bastante, é bem provável que eles, né, vão superar os deuses e aí tomar o comando da coisa toda. Outro detalhe é que o povo não foi totalmente exterminado, alguns dos de Roma acabaram fugindo, e esse povo aí deve descender da Healing, ou então passou o resto do conhecimento pra galera. E bom, depois disso o boss tá chegando lá na cidade e tudo, todo mundo rindo e tal, e aí é nesse momento que a gente fala, mano, foi um negócio assim absurdo. Porque o boss chega lá, o povo de Roma foi morto e tal, e eles pegaram a Mirandio, cortaram a mão dela fora, desconfiguraram o rosto da menina, velho. E aí o povo fala, eu tenho raiva da Mirandio, mano, e como que ela não ia ter raiva da galera depois disso? Mataram a mãe dela, desconfiguraram o rosto dela, cortaram as mãos dela fora. Mano, isso não se faz, é uma criança. Putz grila, meu Deus do céu, quando eu vi isso eu falei, mano, eu fiquei com raiva igual o boss. Aí o boss ficou putão. Falou assim, mano, vou matar todo mundo aqui. Puxa, matou todo mundo ali, numa sensação de raiva, ódio, muito louco. E ele até chora. Por que será que ele chora, né? Porque ele não queria matar nem as crianças, que não tem culpa disso. Mas ele tava numa raiva absurda que, cara, ele
tava incontrolável, ele estava fora de si. E é interessante como o Osama Rankin, ele consegue colocar essas cenas pra gente, a gente fica chocado, a gente fica tipo, mano, o que tá acontecendo aqui, meu Deus do céu, depois eu ver um massacre aqui, eu vou ver um outro massacre aqui, e é massacre pra todo canto. E eu entendo totalmente o boss, porque imagina alguém que você liga muito, essa pessoa morreu, e você ainda vê ela sendo humilhada, excomungada lá, acabaram com ela, e ela sendo uma criança inocente ainda. Então, cara, o ódio dele não é justificável o que ele fez, mas, mano, cara, quem naquela situação não faria a mesma coisa? Eu faria o mesmo, então já adendo aí, já vou deixar aí, porque normalmente tem sempre aquela pessoa que gosta de eu faria diferente. Faria sim, se você visse essa cena na sua frente, duvido muito. O boss acaba com o povo lá de Gyakuza, não sei se matou todo mundo, mas levou para um velhinho que reconstruiu o corpo da própria Mirandio e reconstruiu o seu próprio rosto. A partir dali, o boss começa a cuidar dela e ele queria viver junto com ela, cuidando dela e tal, e queria fazer ela sorrir novamente, mas não conseguia de jeito nenhum, até porque depois de tudo aquilo vai ser bem difícil fazer isso, né? E, gente, eu não esperava esse passado todo. O episódio anterior, ele deu um bait em mim, porque eu achei, pô, não vai ter tão mais coisa depois disso, mas teve. E ainda promete ter mais, porque não contou tudo ainda do passado da Mirandio. Não contou tudo o que aconteceu. Porque o Bebin, conversando com o boss, ele fala, pô, tem que ir, tem que ajudar o Boji, não sei o que, papapá. E aí ele pergunta, pô, tudo bem, a Mirandio, ela mudou depois de todos esses acontecimentos e tal. Aí o boss falou, não, ainda nem foi isso. Aí eu falei, pô, mais coisa ainda, velho. E aí ele disse que ele a traiu e ele acabou magoando ela de alguma forma. O que eu acredito, com base numa cena que mostra o Despa olhando assim, as imagens da Mirandio pequena, ela com o demoninho, ela com o boss chorando, o boss com uma esposa aparentemente, me dá a entender que ela passou ou a gostar do boss, se apaixonou pelo boss e ele a traiu, porque tipo, ele acabou ficando com a outra mulher, gostando mais talvez da outra mulher. Não que ele tivesse mais consideração pela sua mulher do que pela Mirandio, até porque o boss diz que a pessoa que ele mais tem consideração nessa vida é a Mirandio. Só que talvez ele deixou ela um pouquinho de lado, ou teve essa pseudo-traição com os sentimentos dela, né? Porque ela acabou gostando do boss e tudo, esse monte de coisa. Então aí acontece que a Mirandio, quando tava se recuperando, diz o boss que a atraiu, e aí ela ficou de fora, assim, ficou de longe, e aí acabou dando a merda que deu. O que me faz pensar que ela, com o tempo, acabou se apaixonando pelo boss, ela tava se recuperando graças a isso, só que aí ela deu aquela ideia maluca de fazer filho com uma outra mulher. Aí ele foi lá fazer um filho com uma gigante. E aí ele traiu a Mirandio. E aí depois a Mirandio trai ele, mata a mulher dele, faz com que ela morra, mas o Boji ainda fica vivo. E aí mostra aquela cena onde a Mirandio acabou falecendo, que o cara jogou um bagulho lá, uma lança em cima do coração dela, só que aquele demoninho deve ter salvado ela. Detalhe que esse demoninho, no passado que aparece ali que o Desha tava olhando, ele aparece entre o boss chorando junto com a Mirandio e a Mirandio pequenininha, o que dá a entender que ela conheceu esse demoninho antes mesmo da sua mãe morrer. Bom, de toda forma, o Boji tá lá desesperado, o Kage tá lá, o Woken pisando em cima dele, e aí aquela cena aí você fala, o que vai acontecer, mano, meu Deus do céu, e aí o Woken vai lá e enfia a espada no Boji e mata o Boji. Aí eu falei, de novo não, velho, de novo não, mano. Porque eu não esperava por essa cena, o Despa morreu, o outro morreu também, tá todo mundo lá caído no chão e tal, o Despa até queria tentar evitar, mas não dava mais, e ele furou mesmo o Boji. E olha, o Osama Rankin tá de parabéns, porque nunca aparece uma surpresa assim pra salvar todo mundo igual todo anime shonen, sabe? Sempre é um negócio que quebra a sua expectativa total. Tanto o passado da Mirandio, o quanto foi sofrido, tudo que aconteceu, quanto agora. E aí tá lá o Woken dando risadinha enquanto a Mirandio sai do espelho. Parece que ela mesma saiu do espelho, a alma dela, onde que ela tá presa e tudo, a existência dela, vai direto para aquele corpo do bandidão que tava ali enfaixado. Usa esse bandidão pra curar ali o Boji, o Kage e o Despa. Só que assim, o que me dá a entender, pelo que vai acontecer logo a seguir, dá a entender que a Mirandio usou todo o seu restante de vida, o restante ali da sua existência, pra curar o Boji, o Kage e o boss. Por quê? Porque ela se apegou ao Boji, porque alguém a salvou. E não foi o boss, e não foi, sei lá, não foi ninguém. Foi apenas o Kage e o Boji. Acho que a amizade deles acabou salvando ela.
Porque, bom, ela tá lá curando eles e tal, o Déspota tenta até impedir, falando o que você tá fazendo, não sei o que, pá. E aí começa a passar umas imagens, assim, na cabeça do Desp e tudo. E aí o Bojji e ele vão parar num mundo ali que, tipo, a gente fala, tá bom, que lugar é esse? E aquele lugar, aparentemente, é o pós-vida. Embora o Despa fale que é a mente da Miranjo, eu acho que não é a mente. Na verdade, é como se fosse realmente o pós-vida, só que ela, por ser uma maga, tudo, ela consegue ter acesso àquele local. Bom, é nesse momento que eles veem o Kage tá lá querendo se encontrar com a sua mãe e tudo, uma cena, eu chorei pra caramba também. E aí ele vai lá tentando encontrar com a sua mãe, eu comecei a chorar, e aí eles vão tentar se encontrar, só que a Miranjo segura e fala, você não tem nenhum apego a essa vida, alguma coisa dessa vida e tal. Ele se lembra do Bojji, e aí, numa cena belíssima, eles começam a chorar, aí a mãe dele também chora, aí ele fala, mãe, eu tenho que ainda ajudar o Bojji, depois eu venho aí, te encontro e tal. Era o encontro da mãe e do filho, então, cara... Olha quantas mães e filho que tem ali, né? Tem o Bojji com a mãe dele, tem o Kage com a mãe dele, tem a Miranjo com a mãe dele, com a mãe dela. E o Bojji chorando, porque ele sabe que o Kage queria muito encontrar sua mãe, mas ele preferiu ali ajudar o Bojji ainda em vida. Ainda tem essa segunda chance de encontrar o Bojji novamente e ajudar de alguma forma. E é uma cena belíssima, a mãe dele junto com ele e tal. Isso acontecendo me impactou demais. O episódio tava muito bom. A trilha sonora, a animação, então nem vou te falar. Não só em animação de batalha, mas em tudo, sabe? Tava muito legal. E a Miranjo, depois de salvar ele... O que o Kage faz? Salvando a Miranjo, ele agradece ela. Então, agradecendo ela, ela começa a voltar lá atrás. Quem era aquela Miranjo de antes de tudo isso acontecer, antes de matarem a mãe dela, antes de terem feito tudo que fizeram com ela? Além das trevas do seu coração, lá no fundo, a bondade que existia nessa menina que a mãe da Miranjo cuidou tanto dela, ensinou tanto pra ela. O Uzama Renki é realmente uma reflexão de vida. E aí, mano, a Miranjo vai lá, o Kage, nesse momento que ele agradeceu ela, eu chorei também. Ela ficou impactada até porque uma pessoa que, por culpa dela, tava lá, ao mesmo tempo foi lá e mesmo assim agradeceu ela. O perdão é o que transcende tudo, né? É muito difícil perdoar, obviamente, mas o perdão é o que transcende muito. E o Kage, vocês lembram quando ele falou pra Healing que era só falar obrigado? E olha agora a naturalidade dele pra falar obrigado pra Miranjo. A Miranjo que fez tudo, uma par de coisa. Ou seja, foi um ensinamento passado que levou o Kage até fazer isso, né? O ensinamento da sua mãe e tudo, que é o que eu acredito. E principalmente por ele ter conhecido o Bojji, que levou ele a esse momento a conseguir perdoar e falar obrigado ainda pra ela, numa cena linda demais. E aí nesse momento, beleza, ela olha assim pro lado e tá lá a mãe do Bojji, brava, mas eu acho que ela não tava brava de tipo, tô julgando a Miranjo, mas era brava no sentido de, pô, mano, olha o que você fez, mano, você não precisava ter feito isso e tal. E a mãe da Miranjo, tipo, embasbacada ali, né, tipo, tá chocada, fala, mano, minha filha, o que aconteceu com você, o que fizeram com você, por que você tá assim hoje e tal. Não tá com um olhar de julgamento. Bom, é nesse momento que a Miranjo ali, dentro do corpo lá onde tá o Daida junto, quebra aquela máscara dela, o rosto dela volta normal, as mãozinhas dela voltam, ela chora porque alguém a salvou. Então por isso que eu acho que ela entregou ali a sua vida, pelo menos o restante que tinha dela, pra poder salvar o Bojji, o Kage e o Despa. E aí, só que eles ainda estão morrendo. E aí na cena dela chorando, falando que alguém vai recuperar o Daida, que alguém vai salvar ele, que não vai demorar até alguém aparecer... Foi uma cena muito, mas muito bonita. E quem mais aparecendo ali do que a própria Healing ou então o próprio Bojji salvando o Daida, cara. Iria ser uma cena incrível. E a Miranjo, por esses momentos, pelo Bojji, pelo Kage, ela conseguiu ser salva. Mais do que o corpo físico, esse monte de coisa, o que foi salvo realmente foi o coração dela. Por isso que eu acredito que ela olhando pra mãe do Bojji e a mãe dela ali do lado, significa que talvez ela vai cruzar o barco e... Final, Miranjo morreu. Bom, voltamos pra cena atual, o Oken tá lá, e aí ele tá com fome, e aí ele vai comer a cobrinha do Bebin. Mano, uma cena brutal pra caramba, ele começa a sugar o sangue dela e tudo. Nossa, mano, uma cena louca demais. O Bebin aparece, corta ele, e os 4 grandes chegam a aparecer. O Dorshi, o Domas, o Bebin e o Appias aparecem, e aí eles aparecem, começam a lutar lá com ele e tal. No primeiro momento eles se dão muito bem, mas depois de um flashback ali que ele tem do seu irmão, do Despa, o Oken se levanta novamente, arrebenta com os caras levantam uma última vez, e ali termina o episódio onde eles vão ali ter o seu embate final. O que fica a dúvida é, por que o Boss não pode se envolver agora na luta? Por que ele não pode agir? Ele tem algum impeditivo? Ainda acho estranho que ele não se mova. E bom, termina ali o episódio. Mano, simplesmente um episódio com carga emocional incrível. Da primeira parte até a metade foi só choro, só tristeza.
eu fiquei impactado porque Osama Rankin não é aquele padrão shonen que, aparece sempre alguém na melhor hora. Embora aparecesse o bebinho ali pra salvar a cobrinha. Mesmo assim, salvou entre aspas, né? Porque não ajudou tanto a coisa assim não, porque depois foi apanhar dele. E é legal que o Osama Rankin, ele tem uma história tão vasta, mas tão vasta, que ele abre diversas possibilidades, diversas coisas para acontecer. E essa história, por ser muito aberta, é tipo One Piece. É tão aberto que você precisa ir fechando cada pontinho para chegar lá no final e afunilar tudo de uma vez. E o Osama Rankin provavelmente vai terminar com um final em aberto para uma continuação do próprio mangá que não vai ter fim, né? O mangá falaram que ia acabar no capítulo 12, mas parece que vai ter uma segunda temporada do mangá, continuando a história. Eu não li o mangá, mas essas foram só as notícias que eu escutei, e o anime vai adaptar tudo desses 12 volumes, assim, do mangá. E, gente, como o episódio é incrível pela falta de obviedade, não tem nada óbvio. As coisas acontecem, simplesmente vão acontecendo, e embora alguns possam falar, pô, mas ninguém morre, né? Sempre aparece alguém pra salvar. Assim como eu disse lá o pessoal pro Rokuro falando que tem um cara que poderia salvar o Boji. Quem sabe seja o demôniozinho que tá preso num calabouço, vai saber. Ou vai ver um personagem que ainda não apareceu porque a Healing já tá sem energia, já tá sem power, já tá sem nada. Ou então é o próprio Kage, porque se o Kage voltar à vida e ele tiver aqueles bagulhos de power, provavelmente ele pode dar pra Healing, a Healing toma e ela consegue ali curar alguém. Talvez. De toda forma, eu gostaria muito de saber o que vocês acharam desse episódio, se vocês choraram, se vocês emocionaram. Eu me emocionei pra caramba. A parte dos deuses, assim, essas teorias que eu tô montando aí, eu queria saber o que vocês acham sobre elas, se vocês acham que tem sentido, se não tem sentido. O que será que pode ter acontecido, porque a criação do ranking dos reis com certeza foi algo dos deuses, e aí eles devem dar um prêmio pro cara que chega no rank 1, que o transforma num maluco lunático, e assim eles continuam fazendo com que os reis cheguem no volume 1, e aí deixa o maluco louco, igual lá o pai do King Boo, e aí o que acontece? Todo mundo que chega no rank 1 fica louco, ou eles matam, ou fazem alguma coisa desse tipo. E aí eles conseguem governar à vontade sem que saibam que eles são realmente os verdadeiros culpados da coisa toda. E mano, vamos ver o que pode acontecer nos próximos episódios de Osama Rankin. Eu sei que eu chorei, me emocionei, tô cansado já de chorar de Osama Rankin. Quero assistir esse episódio até de novo, porque a animação tava incrível, a trilha sonora então. Eu chorei pra caramba no Konkai e a mãe dele, a Mirandio, o que fizeram com a Mirandio. Ai, mano. Por isso que eu falo, cara, não é justificável nada do que ela fez. Nada de errado é justificável na vida. Mas você pode ter empatia pelo personagem e entender o porquê aquilo aconteceu, sendo você também um ser humano, uma pessoa que erra, que tem defeitos e falhas. Bom, gente, comenta aí embaixo o que vocês acharam. Muito obrigado mais uma vez para vocês que colaram aqui junto comigo. E muito obrigado. Fui!